que a palavra de Deus possa nos alcançar nessa hora. A palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, ela nos exorta, nos consola e ela nos diz a verdade. E a gente quer compartilhar um pouquinho dessa verdade com você que está não somente nos acompanhando, mas participando deste culto ao Deus único. Existe uma frase que eu já esqueci o autor, que diz o seguinte: todos morrem, mas nem todos vivem. São verdades. Isso é uma verdade. Todos morrem, mas nem todos vivem, porque nem todos sabem viver. Nem todos sabem como ter uma vida que agrade a Deus. Nem todos sabem como ter uma vida aqui que possa refletir numa eternidade, com ou sem Deus. E como é que eu posso viver? Como é que eu posso ter a vida eterna? Nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, Deus nos fala, através do seu Filho, o seguinte, narrando esse texto: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. João que está falando aqui é o João Batista, contemporâneo de Jesus. Ele era um profeta. Ele anunciava que o Salvador estava próximo, estava chegando. E a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus anunciava a boa notícia que vem de Deus, que era Ele mesmo, que era a salvação vinda dos céus, a salvação prometida. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto, ou seja, o reino de Deus está próximo, não lá em cima, mas o reino de Deus está próximo, porque Ele estava ali. Ele era o próprio Rei dos céus, o reino de Deus em pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz mais: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus falando: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E eu queria deixar bem claro uma coisa aqui: no Evangelho, não está falando de evangélico, está falando de Evangelho, que significa boas novas, boa notícia, significa a salvação em Jesus Cristo. E naquele tempo, o João Batista, esse profeta que eu já mencionei, ele pregava o batismo do arrependimento. Ora, então já era um cumprimento de parte do que Jesus havia falado, mais ou menos, porque para a vida eterna Jesus fala que tem que se arrepender e crer. E naquela época as pessoas até se arrependiam, naquela época as pessoas até se davam o batismo de arrependimento, mas só o arrependimento não é suficiente para nós entrarmos nos céus, no reino dos céus, no céu de glória. E João Batista, aquele profeta, ele botava o dedo na cara das autoridades, mostrando o pecado de cada um. Ele colocava o dedo na ferida e as pessoas acabavam fazendo uma reflexão sobre as suas vidas e chegavam à conclusão realmente que elas estavam erradas, se arrependiam e queriam se batizar. Mas mesmo assim isso não as levava para o céu, porque aquilo ali não era o bastante. E mudar de vida também não é o bastante. Sabe, você pode pensar o seguinte: eu não sou religioso, mas eu fazia isso e fazia aquilo, e agora eu não faço mais. Isso é ótimo para você, para a sua família, para toda a sociedade. Quando nós deixamos de fazer uma coisa errada, uma coisa ruim, uma coisa má, e começamos a ter uma nova vida. Isso é muito bom, mas também não é suficiente para nos levar para os céus. Mas todo aquele que se arrepende e entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como único, não como mais um, mas como único Senhor e Salvador da sua vida, ele tem o Espírito Santo habitando nele. É aí que faz toda a diferença. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, da justiça, nos provoca uma reflexão e nós nos arrependemos dos nossos pecados e Ele nos aponta o Senhor Jesus como o Senhor da vida, como aquele que é o único capaz de nos salvar. Lá em Atos, no capítulo 3, versículos 19 a 20, o apóstolo Pedro, ele nos orienta a esse respeito, da questão
de só não nos arrependermos, mas de crermos também. Ele fala o seguinte lá: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Será que nós já nos arrependemos dos nossos pecados? E mais, será que nós já nos voltamos para Deus? Será que nós já nos convertemos a Deus? Porque ele continua falando o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso e refrigério, ou tempos de descanso, tempo de refrigério da parte do Senhor, e ele mande Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Ou seja, quando me arrependo e eu me volto para Deus, vem um tempo de refrigério, um tempo de descanso da parte do Senhor, para que ele mande o quê? O Cristo, ou seja, o enviado, o mensageiro, que já foi designado como o Senhor Jesus Cristo. Sabe? Cristo significa enviado, mensageiro, e Jesus, o Salvador, ou seja, para que o mensageiro, o enviado, Salvador, chegue até nós. Mas muitos ainda não entenderam o que é o ser um salvo em Jesus Cristo, porque às vezes as pessoas acham que nós somos orgulhosos ou vaidosos quando nos perguntam: você é salvo? Ou quando você morrer, você tem a certeza de que você vai para o céu? Eu tenho toda a certeza, porque não depende de mim, depende do Senhor Jesus. Depende de eu ter aceitado o seu amor. Como nós cantamos aqui no hino: ao seu amor eu me submeti. Deus ama a todos, mas existe alguns que se submetem ao amor deles e outros não. Mas existem alguns que se arrependem, creem no Senhor Jesus, mas ainda não entenderam o que é ser um salvo, o que é ter os pecados perdoados, ainda não entenderam o preço que foi pago na cruz do Calvário, o preço de sangue, para que eu e todos nós que cremos tivéssemos a vida eterna. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê tanta baboseira, tanta coisa ridícula no meio religioso. Eu não estou falando de religião A ou B. Se você nos acompanha, você sabe que eu não prego religião aqui, nem em nome de igreja. Mas a gente vê tanto absurdo em nome de Jesus. E as pessoas esquecem que com a felicidade eterna vem também a responsabilidade de se pertencer a uma igreja. Vou voltar a mencionar uma frase, uma máxima que eu já li, já falei aqui. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso é bíblico. A palavra de Deus fala que Jesus é a porta, que nós temos que passar por Ele. E o que eu li fala o seguinte: a porta não passou por reforma, ela continua estreita. Não adianta você pensar que vai viver do jeito que você quiser e vai entrar no céu, porque a gente só vai entrar no céu através do Senhor Jesus. Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção sobre isso. Ele fala o seguinte: irmãos, e você se considera um irmão em Cristo Jesus? É para mim essa palavra, não somente para os Gálatas, mas também é para você. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos tira de uma prisão do império das trevas e nos liberta. Sabe? A gente não está mais preso no caminho que leva para o inferno. Ele nos liberta. Mas o texto continua dizendo o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Deu para entender? Nós fomos libertos, mas nós não fomos libertos para qualquer coisa, não. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, e principalmente aqui para os nossos dias, é: não vulgarize a salvação de Deus. Não vulgarize a doutrina de Jesus.
Não vulgarize as ordenanças que Cristo Jesus nos deixou e deixou para a igreja dele. Não vulgarize o reino de Deus. Não vulgarize a graça de Deus, que é o favor que nós não merecemos. Não vulgarize o sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe? Não foi de brincadeira, é sério, ele morreu. E a gente não pode transformar isso numa palhaçada. O reino de Deus é real, o reino de Deus é eterno. O reino de Deus é maravilhoso, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é muita coisa, ele só não é bagunça. Nós temos uma responsabilidade como cristão. A palavra de Deus nos chama de igreja imaculada, ou seja, uma igreja sem manchas. Quem é a igreja? É aquele prédio lá ou lá? Não. A igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu tenho que ter a consciência do que acontece na minha vida, porque tudo que eu faço no mundo físico reflete na minha vida espiritual, e as coisas que eu faço no mundo espiritual refletem no mundo físico. No mesmo capítulo, no versículo 17, Paulo ele fala o seguinte: pois a carne deseja o que é o contrário, o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe? Aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo após ter se arrependido, ele é salvo, ele tem uma responsabilidade de agir como um discípulo do Senhor Jesus, porque nós temos que dar exemplo. Nós não temos que ser melhores do que os outros, nós temos que dar exemplo. Nós não levantamos a bandeira que nós somos salvos porque somos bons, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio salvar e buscar o que se havia perdido. Eu estou nessa e todos estão nessa. Gálatas 5, a partir do verso 19 até versículo 21, fala das famosas obras da carne. Não sei se você já ouviu, mas pode procurar em qualquer Bíblia, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, você vai ouvir falar sobre as obras da carne. E o que é isso, obras da carne? Obra da carne, ou obras da carne, é a prática daquele que quer agradar a si mesmo, sem se preocupar se está escandalizando alguém, sem se preocupar se aquilo está desagradando a Deus. São as obras da carne. E diz o texto sagrado que elas são manifestas. E ele lista aqui quais são as obras da carne. Ele começa com imoralidade sexual. Ele fala de impureza. A palavra de Deus fala de libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Sabe, tudo isso que eu li aqui são obras da carne. Coisas que às vezes fazemos para agradar nós mesmos, sem nos preocuparmos se estamos desagradando a Deus. Porque o meu corpo está querendo ser agradado. O meu corpo tem esse desejo. Porque a palavra de Deus fala que o corpo ele luta contra o espírito e o espírito luta contra o corpo. E eu tenho que tomar uma postura, tomar uma atitude, saber o que eu quero fazer, se eu quero agradar a Deus ou não. Mas Paulo continua esse texto nos fazendo uma advertência muito séria, porque todas essas coisas que eu li aqui, que são manifestas como obras da carne, você pode fazer e aguentar as consequências, tá? Você tem, entre aspas, esse direito. Mas ele fala de uma advertência aqui muito séria, que talvez você não goste de ouvir. Ele fala o seguinte: eu advirto, como já adverti antes, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então você que está nos acompanhando, participando deste culto, não pense que fazendo todas essas coisas você vai continuar fazendo lá no céu. Mais ainda, não pense que fazendo essas coisas nós vamos entrar nos céus sem ser perdoados por Jesus Cristo. Eu tenho que entender isso
que isso aqui não é brincadeira, é eternamente sério. As obras da carne. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que entregar minha vida ao Senhor Jesus. E eu tenho que viver como um salvo. Mas em contrapartida, no versículo 22, a gente encontra uma expressão que é o fruto do Espírito. Do mesmo jeito que a gente viu a expressão obras da carne, a gente vê aqui agora, não no plural, mas no singular. O fruto do Espírito é. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é consequência daquele que anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. Fruto do Espírito é consequência daquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos alimentados pelo Santo Espírito do Senhor, com amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas não são fáceis, porque é uma só, é um fruto só. Sabe? É fruto de Deus. É um presente de Deus para nós que nós devemos buscar para agradá-lo. Nossa vida em Cristo tem que ser muito mais do que um hábito. Sabe? Agora eu sou um cristão, agora eu sou um discípulo do Senhor Jesus, eu vou andar assim. Não é questão de ser um hábito. A nossa vida em Cristo tem que ser uma atitude espiritual e física. Nós temos que marcar posição. No versículo 24 de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: os que pertencem a Cristo, eu pergunto, você já pertence a Cristo? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Forte, né? Se eu pertenço a Cristo, mesmo sabendo que o corpo ou a carne milita, ou é o contrário do Espírito, que o Espírito é o contrário à carne, eu tenho que saber que se eu pertenço a Cristo, eu já crucifiquei as minhas paixões, os meus desejos na cruz de Cristo. Porque quando Cristo foi crucificado lá como sacrifício por minha causa, ele não tinha pecado, mas ele se colocou no meu lugar, porque na verdade aquele lugar era nosso. A gente merecia aquela pena, não Jesus, mas ele nos substituiu. Meus amados, o resumo aqui, quando eu comecei, eu citei um pensamento dizendo que todos morrem, mas nem todos vivem. Você está sabendo viver porque a gente só sabe viver realmente não fazendo tudo aquilo que está falando sobre as obras da carne, mas quando a gente entende que a gente recebe de Deus o fruto do Espírito e busca dele esse fruto. E para isso, Jesus mesmo nos diz que a gente tem que se arrepender e crer no Evangelho. Se arrepender e crer nele, crer na boa notícia, que só ele pode dar a vida eterna através da sua morte, que ele mesmo permitiu que acontecesse. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 15, versículo 7, o seguinte: quando um pecador se arrepende, em outras palavras, existe uma festa no céu, existe júbilo nos céus. Sabia? Você já parou para pensar? Somos hoje bilhões de pessoas. Somos bilhões de pessoas. Mas quando um pecador se arrepende, existe uma festa no céu. E a pergunta de Deus para mim, para nós e para você é o seguinte: já houve festa no céu por sua causa, porque você se arrependeu? E antes que você pense o seguinte: eu não sou pecador, a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus amados, nós somos pecadores. Nós carecemos de um grande perdão. E o grande perdão é só através de um grande Deus, de um grande Salvador, que é Jesus Cristo. Você já se arrependeu? Você já entregou sua vida a Jesus? Não estou perguntando se você é religioso, se seu pai, sua mãe, se alguém da sua família é religioso. Salvação individual.
A porta é Jesus Cristo e só passa um de cada vez e cada um é responsável pela sua vida. Nós não estamos convidando você, vou insistir nisso, a participar de alguma religião, a participar de alguma igreja. A gente está tentando falar da boa notícia de Jesus Cristo, que é a salvação eterna através dele. E para isso, ele nos fala que todos nós devemos nos arrepender e crer nele. Nós fazemos isso porque o nosso Deus é grande. Quão grande é o meu Deus? Quão grande é o meu Deus?